Editorial. O terror do futuro não será o terrorismo, a Zika ou o Ebola, porque a maior ameaça da atualidade chama-se mudança demográfica. Estudiosos dizem que o mundo vai viver uma situação apavorante nunca vivida na história humana. Teremos mais idosos do que crianças. Esses dois grupos, crianças e velhos, estão se movendo em direções opostas. Os de 65 anos aumentando, os com menos de 5 anos caindo. Em 2050 teremos 15,6% de idosos acima de 65 anos em todo o planeta, mais que o dobro de crianças com menos de 5 anos de idade, que estarão numa faixa de 7,2%. Idosos significam mais gastos governamentais com previdência, saúde, remédios principalmente. Uma fatia decrescente de crianças significa menos pagadores de impostos para bancar os gastos com a chamada Seguridade Social. Estamos sendo alertados do tipo: façam mais filhos, sejam reprodutivos, cresçam e se reproduzam mais. Mas ninguém está dando ouvidos para um futuro inevitável e catastrófico, embora silencioso. As baixas taxas de fecundidades e a crescente expectativa de vida resultam em populações predominantemente idosas. Desde 1970 aumentou a expectativa de vida para os de 60 anos. Em 2050, essa taxa aumentará para 27,9, ou seja, passaremos a morrer aos 90 anos de idade. Aposentadorias, benefícios e pensões serão profundamente cortados. Uma fatia cada vez maior da renda das pessoas em idade de trabalho será confiscada via impostos para bancar as aposentadorias dos idosos, que estarão vivendo cada vez mais. Ou então, os governos terão que cortar gastos, algo que nunca fizeram até hoje. No Brasil de 2015, havia 13 idosos para cada grupo de 100 pessoas. Em 2050, eles serão 40 por 100. Isso significa que em 2050, no Brasil, para cada 13 pessoas com mais de 65 anos de idade, existirá 100 pessoas entre 20 e 64 anos para bancá-las. Em 2050, esse quadro piora. Serão 40 pessoas idosas para cada grupo de 100 que estarão trabalhando. No Brasil de 2050, haverá 2,5 pessoas com idade entre 20 e 64 anos para bancar uma pessoa de 65 anos. E olha que o Brasil é hoje o país na melhor situação demográfica, porque os números dos gregos e italianos são então desalentadores. Os do Japão, então, já são silenciosamente apavorantes. A taxa chinesa está se deteriorando muito rapidamente e estamos a caminho de uma implosão demográfica. Uma recente pesquisa feita no Japão mostrou que as pessoas estão desistindo de fazer sexo reprodutivo, embora tenham
uma expectativa de vida de 85 anos e crescendo, a taxa de fecundidade do Japão está caindo para a média de 1,4 filho por mulher. Está faltando reposição humana de trabalho devido à baixa fecundidade, que é de 2,1 filhos por mulher. Na Europa e no Oriente, as taxas de fecundidade estão abaixo de 1,5. Alemanha e Itália terão suas populações reduzidas à metade dentro dos próximos 60 anos. Pesquisas mostram que o Japão está literalmente morrendo. Em 2050, aquele país terá encolhido 35% em sua população. As pessoas com 65 anos ou mais serão 40% da população total. Concluam, no Japão estão vendendo mais fraldas geriátricas que fraldas infantis. Demografia não é um fenômeno irreversível, mas não há nenhuma indicação de uma reversão na tendência. A extinção de um povo e sua cultura será sempre uma tragédia global. Portanto, é hora do Japão e o Ocidente acordarem e passarem a estimular a taxa de natalidade. Uma pesquisa feita com jovens no Japão mostrou que entre os de 18 e 34 anos, 70% dos homens solteiros e 60% das mulheres solteiras não estão num relacionamento, e que a maioria deles declara que nunca tiveram relações íntimas e nem mesmo vivenciaram demonstrações de carinho. Nessa pesquisa, 42% das mulheres admitiram ser virgens. Por lá já se fala em estimular o crescimento das taxas de natalidade com subsídios às famílias que tiverem filhos. Na Inglaterra, já existe um bônus mensal dado pela rainha para as mulheres mães. Os países estão envelhecendo de verdade, e isso significa que, para o velho do futuro, poderá não haver futuro. E isso inclui tudo. Não se assustem se dentro de poucos anos os países começarem a estimular a importação de homens capazes de fazer aquilo que a juventude de determinados países está deixando de fazer: o se reproduzir. O que tanto condenamos na atualidade, que é a conceptividade antes do chamado prazo legal, poderá ser o objetivo do futuro de todas as raças, a fim de evitar que populações e culturas inteiras desapareçam. Crescer e se reproduzir para ganhar bônus. Não tenham pressa, mas com certeza chegaremos a isso. Bom dia. E o melhor da